Olá, saudações a todos. Bem, hoje é com muita satisfação que eu recebo o Sr. Nelson. Ele é morador de Goiânia e veio aqui nos visitar para, enfim, para que a gente pudesse elucidar um pouco melhor sobre as questões que ele vem apresentando de queixa, os travamentos repetitivos que ele tem da coluna vertebral e como que a gente poderia fazer esse trabalho de coaching realmente para ele, de orientação, de exercício para ele praticar no dia a dia para ter uma qualidade melhor de vida. Bem, na história do Sr. Nelson, ele disse, hoje o Sr. Nelson está com 79 anos, ele é aposentado já, faz alguns exercícios diariamente em casa, que ele, ao longo da experiência dele de vida, ele foi criando. Ele começou com uma história já de travamento da coluna aos 65 anos, por volta lá de julho de 2005, onde ele teve seus primeiros episódios. Dali para frente foram episódios quase que anualmente, 2 episódios por ano. Ele até me falou assim no início, o Sr. Nelson falou, você vê que eu procurei ajuda, realmente ele já fez acupuntura, massoterapia, fisioterapia convencional, pilates, quiropraxia, enfim, tudo que falava para o Sr. Nelson que ajudava, ele correu atrás, né? Então, assim, não é por acomodação dele que ele chegou nesse quadro. A última crise dele já tem tempo, foi em novembro do ano passado. Por quê? Porque daí ele, praticamente, ele começou a evitar uma série de movimentos, reeducou uma série de movimentos, começou a ter uma atitude mais em bloco da coluna dele, que acabou limitando muito a mobilidade. E numa avaliação que nós fizemos com ele, apresenta uma boa mobilidade em flexão, tá? Nos testes no exame físico, uma boa mobilidade em flexão da coluna. A extensão limitada, o que é muito comum os pacientes aí acima de 60 anos, né? A limitação da extensão. Os desvios laterais, uma grande limitação do desvio à direita, o qual também gerou sintoma para ele à direita. Então, quando ele desviava o tronco neste sentido, né? Isso gerava uma dor lateral aqui na região lombar à direita, com uma limitação também considerável. Uma das queixas dele é uma queixa que para ele é estética, que ele anda com um tronco mais inclinado para a esquerda. Aí ele me veio mostrar a escanometria dele. A escanometria, então, você consegue pegar aqui em cima, ó. A escanometria dele de membros inferiores tem uma pequena diferença de membros, aí menos de meio centímetro, aí de 5 milímetros. Ou seja, o que para a gente não justificaria nada, 0,3. E na radiografia, você consegue pegar aqui? Radiografia, a gente tem uma baita escoliose aí da coluna lombar, é claro, isso de longa data e tudo mais, osteócitos, enfim, diminuição do espaçamento discal. No exame de ressonância magnética, então a gente começa a ver diversos abaulamentos, protusões, herniações discais, diminuição de espaço articular, principalmente em TL4, L5, né, uma diminuição bem grande, então as desidratações. Então, assim, num contexto geral, a gente não esperava que fosse muito diferente o exame de imagem do senhor. Tá? Isso aqui são todas as alterações que a gente já espera. Por isso que eu digo para o senhor, quando eu falo, a queixa que o senhor apresenta, o comportamento dos sinais e sintomas, é aí que eu vou trabalhar. Né? Isso aqui, que é o exame de imagem dele, o laudo do exame, enfim, todas as alterações do exame de imagem, nós como fisioterapeutas não conseguimos mexer nisso, mas a gente consegue mexer em todas as queixas que ele apresenta. E é isso que eu fiz, que a gente se propôs a fazer para o Sr. Nelson hoje, montar um protocolo de exercícios onde ele vai estar realizando diariamente na cidade dele lá de Goiás, tá? Bem, vamos iniciar aqui, ó. Inicialmente, vamos entrar um pouquinho aqui, ó. Ali está todo o protocolo que eu montei com o Sr. Nelson, então ele é específico às necessidades do Sr. Nelson. Então isso serve para o Sr. Nelson, não serve para o Sr. José, para o Sr. Mário, não serve. Isso aqui serve para o Sr. José. Filma bem pertinho. Depois a gente vai pegar ali melhorzinho, tá bom, Sr. Nelson? Bem, uma das primeiras queixas do Sr. Nelson, vamos ficar aqui, Sr. Nelson, de frente aqui, ó. Mantém aqui, ó. Ele apresenta uma inclinação do tronco, tá? Um desvio
desvio lá no ombro para o lado esquerdo. Isso nós chamamos de um shift lateral de esquerda, ou seja, um desvio lateral do tronco para a esquerda. Por isso que ele apresentava dor quando a gente desviava para o lado direito, quando ele já apresenta uma certa limitação. Pois bem, pensando então na primeira queixa que ele apresentava e como que a gente poderia abordar isso. Então passei um exercício para o Sr. Nelson, que ele vai fazer o quê? Vai fazer, eu queria que você pegasse aqui pelo lado. Isso. O Sr. Nelson já está craque já. Ele vai com os pés próximos um do outro, tá? Não tão longe. O cotovelo vai ser dobrado a 90 graus e apoiado na parede. O tronco dele mantém apoiado entre o cotovelo e o tronco dele aqui, ó. Certo? Esse dá para pegar o exercício. O que o Sr. Nelson vai fazer? Vai posicionar essa mão na lateral aqui da crista ilíaca, na lateral da pelve dele, ó, e vai empurrar lateralmente, querendo tocar o quadril esquerdo na parede. Ele vai respirar, solta e empurra até tocar o máximo que o senhor conseguir, ó. E ele vai cedendo e encostando na parede. E aí volta. respirou, solta, 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 solta. 2, sem dobrar os joelhos. Soltou, soltou, soltou. Estou levando muita fé nesses exercícios. 3, porque o senhor vai ver com a prática regular dele, o senhor vai melhorar bem esse shift lateral que a gente comentou. 4, soltou, soltou, soltou. 5, pega um pouquinho mais aberta a imagem. Isso. 6, respirou, solta e leva, leva. Como se fosse apertar o quadril na direção da parede. 7, soltou, soltou, soltou. 8, respirou, solta. E no finalzinho ele faz uma pressão com a mão aqui, ó. 9, e respirou, soltou, soltou, soltou. 10. Volta pra lá. Vamos ficar de frente aqui pra cá. Então, se a gente for reparar agora, a gente já tem uma melhora do desvio lateral, tá? Ele tem toda uma alteração postural ao longo dos anos, tá? Mas com a prática regular, a gente vai tirar esse shift lateral e vai conseguir um alinhamento melhor do tronco do senhor. Então, esse exercício eu quero que o senhor faça 10 vezes de manhã, 10 vezes à tarde ou à noite, 2 vezes por dia de 10. É rápido o exercício dessa maneira na parede, tá? Então, nós colocamos aqui como exercício, pega aqui, ó. Exercício lateral esquerdo na parede. Exercício lateral esquerdo na parede. Tudo bem? 10 vezes. Ok? O segundo exercício, a gente viu que, é claro, pela idade, a gente começa a ficar uma postura um pouco mais sinfótica, mais curvada. Os processos de artrose, osteófitos e tudo mais. Vai diminuindo a mobilidade e extensão da coluna e a gente começa a perder com o tempo. Aí o Sr. Nelson falou para mim que ele fazia o exercício de colocar a mão aqui e ficava dobrando lá para trás. Porém, o que ele dobrava era o joelho e estendia o quadril, mas a coluna em si não dobrava. Então eu passei para ele o exercício da esfinge, aquele que o senhor vai deitar de barriga para baixo. Pode passar aqui. Primeira coisa que o senhor vai fazer é apoiar bem aqui, põe o cotovelo um pouquinho mais para frente. Isso aí. Ele vai se colocar nesta posição que nós chamamos de exercício da esfinge, tá? Com os pés para fora, vai respirar e a cada expiração ele vai tentando relaxar o máximo. Ó, e a lombar ela vai cedendo e vai acomodando. Pode ir respirando normalmente, não precisa forçar a respiração, Sr. Nelson. Então o Sr. Nelson ele vai se manter nesta posição de 3 a 5 minutos. Respirando, soltando e relaxando o máximo que conseguir. Ou seja, de uma forma estática e progressiva, essa coluna vai ganhando cada vez mais extensão lombar e também extensão torácica baixa. Ok? Esse exercício pode fazer uma vez por dia, de 3 a 5 minutos. Tudo bem? Pega de frente também o exercício, ó. Então ele se mantém nessa posição que a gente colocou como posição da esfinge, somente respirando e soltando bem suavemente, relaxando o máximo que conseguir a coluna lombar. Tranquilo, Sr. Nelson, esse exercício?
Tudo bem. Então agora eu vou pedir para o senhor deitar de barriguinha para cima. Sobe um pouquinho mais. Bem, então, o segundo exercício que a gente colocou, o exercício da esfíncter, 3 a 5 minutos parado na posição de barriga para baixo. Terceiro exercício, o Nelson falou que ele tem uma bola lá, né, senhor Nelson? Sim. Essa bola, pode dobrar as duas pernas, colocar bem atrás da coxa a bola. Isso. Nessa posição, com os braços na lateral do tronco, o senhor vai só levar bem suavemente o máximo que o senhor conseguir lateral e vai trazer para o outro lado. 2, 3, 4. Encolhe o abdômen, né? Não precisa contrair nada. O senhor não vai contrair nada, vai só mobilizar a coluna. Nesse exercício a gente está ganhando o movimento então rotacional da coluna. Não precisa contrair o abdômen. Isso. Está trabalhando somente a mobilidade da coluna lombar. Esse vídeo tem áudio também, né? Tem, vai ter áudio. Então, abdômen relaxado, vai só mobilizar a coluna até as extremidades confortáveis para o senhor. O senhor não vai exceder os seus limites, tudo bem? Depois eu vou fazer sem a bola. Isso. Então assim, esse exercício, se o senhor encontrar a bola, lá na casa do senhor, que o senhor falou que o senhor tem, parece estar em algum lugar, o senhor faz. Caso contrário, os pés fixos, juntos um ao outro, pode trazer para cá soltando o ar, puxa até o centro, solta caindo do outro lado. 2, puxou, soltou. 3, 20 vezes. Então esse um exercício Ele trabalha aqui, né? também acaba alongando a musculatura lateral, mas esse não é nem o nosso intuito. Nosso intuito realmente é mobilizar a coluna, dar uma mobilidade lateral para ela, sempre sem exagerar nos seus movimentos, tá? Se for mais curtinho, pode ir mais curtinho, se for um pouco mais longo, pode ser uma amplitude um pouco maior. Tranquilo aqui, seu Nelson? Sim. Tá? Então, esse terceiro exercício, o exercício bola lateral, 3 de 20. Você vai fazer 20 para um lado, 20 para o outro, vai descansar, mais 20, mais 20. Uma vez por dia só também. Tudo bem? O próximo exercício eu coloquei como um RPG na parede. Vamos ficar em pé, por favor, senão. Então, como a gente já comentou anteriormente, com a idade a gente começa a perder para a gravidade. É normal isso. Encosta mais na parede. O calcanhar não precisa ficar todo apoiado na parede, pode ficar um pouquinho mais à frente. Mas o glúteo e o dorso das costas, a parte de trás das costas, tem que estar bem apoiado. Eu peguei aqui um pedacinho de espuma, uma almofadinha. Por quê? É difícil, o seu Nelson ele já tem uma limitação, uma rigidez articular grande, proveniente do envelhecimento fisiológico, né? A perda da mobilidade, a desidratação discal dos anos. Vou colocar aqui, vem aqui pelo lado. Essa volta. 4, né? Então repara que ele tem um pouco de dificuldade para encostar a cabeça na parede. Tudo bem, põe esse bloquinho de espuma aqui, ó, que vai manter ele numa posição mais ereta, só que a palma da mão a gente vai rodar para frente. Isso aí, não precisaria nem estar encostada na parede a palma da mão, tá? Dobra um pouquinho os joelhos do senhor, só isso. Destravou os joelhos, glúteo está na parede, o dorso das costas também. Eu quero que o senhor faça uma leve força, como se fosse para abrir um pouco mais esses ombros. E como se estivesse crescendo, lembra pelo topo da... Só que o queixo fica mais encaixado. Isso. Então, conforme a gente conversou, vem aqui de frente agora um pouquinho. É essa aí que eu quero ver, depois dos braços. É interessante, porque aqui ele não tem um feedback nenhum de como está a postura dele. Tem um espelho, então onde está a câmera, o senhor está olhando ali para frente, encaixa mais o queixo para baixo, aí relaxa os ombros na direção dos
fosse encostar a ponta dos dedos no solo. O senhor vai manter essa posição de 3 a 5 minutos. Respirando suavemente pelo nariz, soltando levemente pela boca e encaixando o queixo um pouquinho para baixo. Isso. Ombros para baixo, leve abertura dos ombros. O glúteo sempre apoiado lá, levemente dobrado o joelho. Estabiliza, fica mais fácil, tira mais tensão. E aí nesse exercício aí o senhor vai trabalhar o abdômen agora. Quando solta o ar, leva o umbigo na direção da coluna e como se estivesse crescendo pelo topo da cabeça. Então como se fosse um exercício de e aí vai trabalhando com o espelho aqui na frente, crescendo pelo topo da cabeça, estendendo mais os ombros para trás, encaixando mais aqui, mantendo a pressão na almofadinha aqui, ó, na cabeça, aperta aquela almofadinha, isso, encaixa mais o queixo, ótimo, os ombros para baixo, ok? Respirando então sempre pelo nariz, soltando pela boca, crescendo pelo topo da cabeça, os ombros para trás, abdômen quando solta o ar, entra na direção da coluna, joelho levemente fletido para tirar a tensão de cadeia posterior. Okay? Esse é o mais difícil até agora. Esse é o mais difícil. Então por isso pode relaxar um pouquinho. Não é para o senhor forçar, lembra? É a frequência como o senhor faz o exercício que vai trazer a facilidade para o senhor. Não é para exagerar, porque se o senhor forçar demais, aí o senhor vai começar a sentir dor que o senhor não sentia antes. Porque ao longo dos anos, o corpo do senhor ele foi se adaptando às condições clínicas. Né? Então esse a gente classificou esse exercício, pode chamar, como PG na parede, 3 a 5 minutos. Dando sequência. Olhinho para o lombar. Pode sentar aqui, por favor. Nossa. Então, pedir para o seu Nelson, sempre quando ele for sentar, ele sentar sempre o máximo que ele conseguir para trás, como ele fez. Aí ele vai curvar para frente, encaixa o senhor o rolinho aqui nas costas. Ele vai colocar um rolo na região lombar, mais embaixo, cara. Isso. Aí agora o senhor vai relaxar nesse rolo. Só não precisa contrair músculo nenhum, tá? O dorso das costas não vai apoiar, mas eu tenho a lombar com um apoio mecânico sobre ela, que vai ajudar na lordose dele, minimizando também o sobrecarga lombar. Então esse exercício na verdade não, essa reeducação postural é excelente para o paciente com quadro como o dele, que tem cada vez mais rigidez da extensão da coluna lombar. E essa é uma postura que ele vai adotar, essa estratégia do rolo, para quando ele for assistir uma TV, for viajar de carro, viajar de ônibus, viajar de avião, as viagens lá que o senhor estava me falando, com um rolinho desse é interessante para minimizar. Então tudo isso vai estar corroborando para que o senhor não tenha mais travamentos na coluna lombar. Tá certo? E lembra, dá um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e isso vai ter um efeito para o senhor aí a médio prazo, provavelmente. Bem, nessa mesma posição, só vou inverter agora, eu só vou, no caso, trazer o rolo aqui para cima, pode relaxar. Aí eu pedi para os, como a gente também tem uma rigidez grande da torácica em extensão, cruza os dedos do senhor atrás da nuca, lembra? Ele colocou os dedos cruzados atrás da nuca e vai fechar o cotovelo anteriormente. Eu vou só estabilizar aqui a cadeira, tá? Então eu coloquei o rolinho mais para cima agora, porque eu quero que aqui dobre agora. O eixo do movimento, o fundo desse movimento seja aqui, ó. Aí o senhor vai respirar, solta e descendo, ó. Dobrando o máximo que o senhor conseguir para trás, o máximo tolerável. E volta até a posição inicial. 10 vezes. Vem o máximo, máximo, máximo. E volta. 2. Vem o máximo, máximo, máximo. E volta. 3. Então um exercício para mobilidade da coluna. Pega a lateral aqui, tá? 4. Um exercício então para mobilidade em extensão da coluna torácica média e alta, respeitando os limites do senhor sem exceder. O senhor vai fazer umas 10 vezes,
Esse também seria um exercício para fazer 2 vezes por dia, que seria interessante. Uma de manhã e outra no fim do dia. Tranquilo esse? Muito bem. Então, nós classificamos aqui como esticar as costas na cadeira, quando estiver sentado, 10 vezes também, 2 vezes por dia. E por fim, mais um exercício para a coluna cervical. O senhor vai deitar de barriga para cima aqui, por favor, senhor Nelson. Vem um pouquinho mais para baixo, senhor Nelson. Aí. Dobra as pernas, senhor Nelson. Bem, do jeito que o senhor está, o que o senhor vai fazer? Você vai colocar as pontinhas, indicador e dedo médio em cima do queixo, cotovelo fechado, vai abaixar o queixo, isso, uma pressãozinha no final, sem desencostar a cabeça, e volta. Leva, pressãozinha. 2, leva o máximo que o senhor conseguir, segura 2, 3 segundinhos e volta. 3. Pode continuar, senhor Nelson. Esse exercício eu pedi para o senhor Nelson fazer 20 vezes. Então esse é um outro exercício que o senhor puder também fazer 2 vezes por dia, seria interessante. Uma de manhã, outra à tarde ou no final do dia. A finalidade desse exercício Também ganhar mais mobilidade da coluna cervical. À medida que o exercício for ficando fácil, o senhor pode diminuir a altura do travesseiro. Tá? Então agora ele tem um pouquinho mais de dificuldade porque ele tem uma postura um pouco mais ciclótica, uma coluna mais rígida. À medida que for ganhando mobilidade, vai baixando também um pouquinho a altura do travesseiro, sem desencostar a cabeça, como se estivesse crescendo por trás ali, raspando a nuca e voltando. Cresce e volta, sem exceder seus limites. Tudo bem? Então esse a gente classificou aqui como encaixar o queixo deitado, né? Que seria o exercício de retração de cervical alta. Tudo bem? Vamos sentar aqui, senhor Nelson? Então aqui nós temos todo o protocolo que foi desenvolvido de acordo com as necessidades do senhor Nelson. O exercício X está com o exercício lateral esquerdo, tá? Que é a lateral esquerda que apoia na parede, 10 vezes, 2 vezes por dia, ou até 3 se o senhor quiser esse, tá? O exercício da esfinge, 3 a 5 minutos, 1 ou 2 vezes por dia também. O exercício da bola, ou sem a bola, 3 de 20, fez 20, descansou, 3 vezes, 1 vez por dia. O RPG na parede, também, com uma almofadinha nas costas, 1 vez por dia. O rolinho na lombar, isso é orientação para o dia a dia na postura sentada. O esticar as costas na cadeira, 2 vezes por dia, se puder também. E o encaixar o queixo deitado, 1 a 2 vezes por dia também. À medida que o exercício fica leve, o senhor pode baixar a altura do travesseiro, tá? Porque isso vai cada vez dando mais extensão da cervical do senhor, tá? Porque com a idade a tendência é a gente começar a assumir esta postura, né? Por isso é tão difícil aquele do RPG na parede, tá? Porque ele, como o senhor tem a referência da parede, por isso que se não destravar um pouco o joelho vai ficar muito difícil fazer com ele reto, tá? Bem, num contexto geral eu quero primeiramente agradecer o senhor Nelson pelo prestígio de vir lá de Goiânia prestigiar aqui o nosso trabalho. Foi um prazer incomensurável conhecer o senhor Nelson. Eu acredito que assim, com paciência e com jeito aí, dia após dia o senhor vai ver que o senhor vai ter excelentes resultados com esses exercícios. Até porque o senhor é muito disciplinado e animado também. Tá? Foi um enorme prazer tê-lo conosco. Muito obrigado pela confiança. Agradeço o senhor Nelson também de permitir a gente registrar, até porque isso vai ficar como um registro para ele acompanhar depois os exercícios que serão postados lá para o senhor. E a gente se vê em breve aí, quando o senhor for passar aqui em São Paulo novamente, o senhor volta para a gente reavaliar o senhor e dar os próximos passos. Muito bem. Tudo de bom para o senhor e uma boa viagem, tá, senhor Nelson? Muito obrigado.
Eu deixo aqui um grande abraço a todos que não são inscritos, inscreva-se no nosso canal. Se você é como o seu Nelson, tem alguma queixa que vem me incomodando por algum período, enfim, entre em contato conosco, aqui embaixo do vídeo tem todos os nossos dados, agenda sua consulta e vem aqui com a gente para a gente, enfim, elaborar também para você todo um programa de tratamento, ok? Um grande abraço a todos e até a próxima.